Bom, pessoal, a última parte aqui da nossa revisão, então, agora a gente vai falar sobre a Constituição dos países. Eu só parei aqui nessa página da apostila porque eu lembrei que nessa questão 3 aqui que a gente já fez, tá falando justamente daquelas duas teorias, a da substituição e do cruzamento. Então, vocês podem pegar também a resposta dessa questão para estudarem aquelas duas teorias, tá bom? Da página Ó, questão 3 da página 4 da apostila, beleza? Mas então vamos agora focar na Constituição dos países. Então, gente, um país, né, para que ele seja considerado um país, ele precisa ter pelo menos três elementos que a gente considera muito importantes: governo, território e povo, certo? Esses são os três principais elementos que constituem um país, ok? Vamos entender o que que é cada um deles. Quando a gente está falando, primeiro, de governo, a gente tá também falando do Estado, né? E aí lembre-se que a gente tem uma diferença entre governo e Estado que vocês não podem esquecer, tá? Qual que é a diferença entre Estado e governo? O Estado, ele é constituído pelas instituições responsáveis pela organização política e social do país, ou seja, ele é a estrutura do país, é algo abstrato, você não consegue pegar o Estado, certo? Então, ele é a estrutura política do país. E aí, como a gente viu, tem diferentes formas de Estado, né? Como Estado autoritário, Estado democrático, enfim. Já o governo são as pessoas que assumem cargos nessas instituições. Então, o governo é a equipe que está representando aquele estado. Geralmente, os governos, eles são escolhidos pela população e eles têm uma alternância, né? Então, a cada determinado tempo, os governos alternam. E aí, lembre-se, quando eu perguntei para vocês, gente, qual a diferença entre Estado e governo? Pietro respondeu: ah, professor, Estado é Brasil, governo é Lula. Exatamente. Porque Estado é o Brasil, a estrutura política brasileira, o Estado brasileiro, as instituições brasileiras, legislativo, executivo, judiciário, os ministérios, Senado, etc. Tudo isso é Estado. E o governo, como ele falou, Lula, né? Agora, atualmente, nós temos o governo Lula, com os ministros escolhidos pelo Lula e os outros cargos que foram escolhidos pela população, os deputados, os senadores e etc. Né? Então, Estado é a instituição, governo são as pessoas que assumem esses cargos. Essa é a diferença entre Estado e governo. E aí a gente, para ter um país, a gente precisa ter um Estado. Por quê? Porque à medida que um país tem o seu Estado legitimado, ele consegue ser reconhecido por outros países, certo? Tudo bem? Então, estudem bem essa diferença entre Estado e governo e como o governo é importante para a gente ter um país. Sem governo, não tem como a gente coordenar um país, certo? Segundo elemento aí que é muito importante para constituir um país, território, gente. O território é um espaço geográfico que é ocupado por um grupo social que exerce poder sobre esse espaço. Então, quando a gente está falando de território, a gente automaticamente está falando da influência que as pessoas têm naquele espaço geográfico, né? É, tem territórios que são desabitados, mas que estão em disputa por diferentes povos, né? Vejam o caso da Rússia e da Ucrânia, é um exemplo de disputa por território, né? E geralmente as disputas pelos territórios elas acontecem nas fronteiras. As fronteiras elas são as linhas que delimitam os territórios entre os países. Então, quando a gente tem uma fronteira, é aquela linha que a gente diz, até aqui vai tal país, até aqui vai o outro país. Então, a fronteira ela divide o território
entre os países, certo? Então, quando a gente tem uma disputa pelo território, essa disputa diz respeito a uma disputa por fronteiras, às vezes por ampliar ou diminuir as fronteiras dos determinados países. Então, recapitulando, para a gente ter um país, a gente precisa de um Estado, ou seja, de uma instituição política que vai representar esse país. A gente precisa de um território, ou seja, um espaço em que esse país exista, porque não existe um país no limbo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. E agora a gente vai ver o último elemento que constitui, que eu já falei, o último elemento que constitui o país, que é o povo, né, ou a nação, a população. Aqui, ó. Então, isso aqui vocês já grifaram na apostila. Quando a gente está falando de população, a gente está falando do total de indivíduos que tem naquele país. Existe país fantasma, gente? Não, porque se a população escolhe o governo, como é que fica um país fantasma em que não tem população para escolher governo? Então, precisa ter população para ter país, né? Senão, não tem sentido, é só um território sem ninguém, certo? Então, quando a gente está falando de país, a gente também está falando de população. E o povo, o povo é constituído pelas pessoas que têm costumes, que têm hábitos, que a gente vê e a gente consegue identificar de que país que é aquele povo. Por exemplo, o povo indiano, onde as mulheres usam sari, aqueles lenços, né? O povo indiano é um povo que você olha e você fala, poxa, aquele ali é indiano, né? Você já reconhece o país por causa dos hábitos, da cultura, da vestimenta, né? Mesma coisa com alguns dos povos africanos, né? Aqui no Brasil a gente tem os povos indígenas, certo? E aí a nação é quando a gente tem um sentimento de pertencimento, quando diferentes povos se unem para formar uma só nação para aquele país. No caso do Brasil, a gente tem os povos africanos, tem os povos indígenas, da união desses povos, da miscigenação desses povos, a gente tem a nação brasileira, certo? Então, novamente para recapitular, os três elementos que constituem o país: Estado barra governo, se vocês quiserem falar só de Estado ou só de governo, desde que vocês saibam explicar, território e fronteira, e povo ou população ou nação, certo? Quando a gente está falando de Estado, a gente está falando daquela instituição política que representa o país. Território, o espaço onde está localizado esse país. Povo, as pessoas que representam esse país, que é, dão, dão a alma, né? Dão a identidade para esse país, ok? E lembre-se da diferença entre Estado e governo. Estado, instituição política. Governo, grupo de pessoas que ocupam o cargo nessa instituição política, ok? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, beleza? Até!